Que a graça e a paz de Cristo seja com todos nós, conectados com a palavra. Aqui está ele, disse Pilatos aos líderes judeus e à multidão presente. Quando ocorreu o julgamento do Senhor Jesus, primeiro foi julgado no Sinédrio, que era a instância máxima da religião judaica, e ali ele recebeu a sentença de que devia ser morto. Mas, como eles não podiam matá-lo sem a autorização do governador romano, o levaram à presença deste. Ele detinha o poder de poder condenar alguém à morte ou não. Eles haviam condenado, como já disse, mas quem deveria, digamos assim, fazer valer a condenação deles era Pilatos, o governador romano, que teria que executar a sentença da condenação deles, vez que eles não tinham essa autorização. Depois de o Sinédrio ter emitido a sentença de morte, então levaram o condenado e ao mesmo tempo o Senhor Jesus Cristo, o Messias que veio ao mundo, o coautor de toda a criação, que, segundo nós lemos, Jesus estava presente quando todas as coisas foram criadas, e que veio ao mundo como Messias, como Salvador, como Redentor da humanidade. Pilatos não achou nele qualquer crime que justificasse a morte dele, a crucificação dele. Por isso ele apresenta Jesus, depois de tê-lo interrogado, apresenta-o com essa intenção, certamente com a intenção de fazer com que o povo se compadecesse e pedisse a sua soltura. O evangelista João, ele registra essa situação no capítulo 19 do Evangelho segundo João, de 11 a 14. Diz assim: Jesus respondeu: não terias nenhuma, ele fala com Pilatos, né? Jesus respondeu a Pilatos: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. E era dia de preparação para a semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse a Pilatos aos judeus. Aqui está ele, aqui está o homem. Jesus já havia sido açoitado e por conta disso está cheio de vergões nas costas. Já o haviam coroado com uma coroa de espinhos, mas ainda assim, e apesar de tudo, Jesus mantém o seu porte real. Ele continua sendo o Verbo eterno. Ele havia se revestido de humanidade, tornando-se o Filho do homem. O Deus se tornou carne, Deus encarnado, que estava sendo oferecido como sacrifício para a salvação de todo aquele que crê. Nesse sentido, Pilatos diz: eis aqui o homem, aqui está ele. Pilatos não achou nenhuma culpa, mas sentiu-se encurralado pelos judeus, que naturalmente tinham acusações a fazer e que o deixariam em maus lençóis diante do César. Então ele não teve outra saída senão dizer: crucifiquem-o. O que vamos fazer de Jesus? Eu já o aceitei como meu Salvador único e suficiente. Ele já se tornou meu Salvador. Já é o seu Salvador também? Se ainda não, renda-se a Jesus. Ele veio para salvar. Lá o crucificaram. Ele morreu na cruz. Foi sepultado. A morte não o reteve. A sepultura não foi suficiente para retê-lo. Ele ressuscitou.
e está vivo, vivo na presença de Deus, onde virá para buscar a sua igreja, ou seja, todo aquele que nele confia, nele crê e o tem como Salvador único e suficiente. Esse é o Jesus no qual eu creio. Esse é o Jesus que Pilatos disse: eis aqui o homem. Que Deus possa clarear em sua mente, em seu coração, e deixar isso muito certo, que você possa crer de todo o coração nesse Jesus, que há de perdoar os seus pecados mediante a confissão e reconhecimento e confissão, e você se sentirá firme, alegre e feliz, porque há de continuar trilhando os passos enquanto aqui na terra estiver, com a certeza de que na eternidade estará com ele nos céus. Que Deus o abençoe. Vamos orar nesse momento. Quero convidá-lo a alguns momentos de dedicação de tempo agora, alguns instantes apenas. Vamos em oração a Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado por teres enviado Jesus ao mundo. Obrigado porque Ele é o nosso Salvador. E obrigado a Deus porque Ele, apesar de passar tudo pelo que passou, Ele continua sendo o Senhor e Rei. Porque Ele venceu, inclusive, o inimigo maior, venceu a morte. Ele é o primogênito dentre aqueles que saem da sepultura. E assim como Ele venceu, Ele há de ressuscitar todos aqueles que nele crerem no dia final, no dia derradeiro. E todos nós que, se ainda estivermos aqui, estaremos com Ele sendo transformados para termos então o corpo celestial. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém.